Olá, boa noite. Eu sou o Átila de Lima e nessa noite especial de quinta-feira, dia 21 de junho de 2012, vamos dar início ao programa Privacidade Zero. Recebo a doutora Amanda Herrero, que é fisioterapeuta, mas vai tratar hoje de pompoarismo, um assunto polêmico, e vai dar uma aula pra gente aqui. Muito bem, na estreia do Privacidade Zero, eu trago Amanda Herrero, que é fisioterapeuta e vai tratar de um assunto polêmico que é o pompoarismo. Mas antes, boa noite, Amanda. Boa noite, Átila. Bom, uma definição do que é o pompoarismo, né? É uma técnica que a mulher usa a musculatura circunvaginal para produzir sensações eróticas no pênis durante o ato sexual. Isso é muito interessante, inclusive. Mas o pompoarismo também tem outras finalidades, não é isso? Tem outros benefícios. Não é só para sedução, né? Faz parte de um conjunto de saúde da mulher. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha essa musculatura, a mulher aumenta a libido, melhora a autoestima, fortalece essa musculatura, previne problemas como incontinência urinária, prolapso, tem uma preparação melhor dessa musculatura para um parto, independente de que tipo de parto seja, o parto normal ou cesárea. No pós-parto também ela vai ter benefícios para prevenir ela ter incontinência urinária, ter perda de urina, e também para tratar disfunções sexuais em mulheres. Eu ia perguntar os benefícios dessa técnica, mas você acabou respondendo isso. Mas existe um preconceito em relação ao pompoarismo? De que maneira? Quando você fala em pompoarismo, inclusive na faculdade eu perguntei para algumas meninas, no meu programa vai tratar sobre pompoarismo. O que é isso, Átila, pompoarismo? Algumas pessoas não têm conhecimento e algumas que têm levam mais pelo lado só sexual da coisa. Para quem está, você inclusive ministra curso, né, de pompoarismo, existe um preconceito assim, a mulher que vai fazer o pompoarismo é uma tarada, aquela coisa toda ou não? Não, assim, no Oriente isso é uma prática que é comum. As mães vão passando, as mulheres mais velhas vão passando para as mais jovens. Então, é uma coisa que faz parte, é uma técnica, uma prática que faz parte da cultura. No Oriente, eles veem a questão do sexo, da sexualidade, do prazer, de uma outra maneira. Tanto que, quando iniciou o pompoarismo, ele veio de uma filosofia que é do Tantra Yoga, que é aquela... quando eles pensam em ato sexual, eles pensam numa conexão com o divino, numa conexão com o outro. São práticas que é que nem um ritual, demora muito tempo, né? O ato em si não é só a penetração, né, do pênis na vagina, não é, tem todo um contexto. Então, eles vêm de uma outra maneira. Aqui no Ocidente, as mulheres tiveram uma formação mais castradora, né? Então, tem um certo preconceito? Tem. Se falar assim, uma mulher que seja pompoarista, dificilmente ela vai falar. Vai sair falando para todo mundo, porque a pessoa já vai estigmatizar ela, vai ver de uma outra maneira. Mas eu falo assim, quando eu ministro esses workshops, eu falo, olha, o pompoarismo é para mulher. É para a mulher se conhecer o próprio corpo, para ela ter prazer. Com isso, o homem vai ganhar, o parceiro ganha, por tabela, mas é uma prática que é para a mulher. Tem toda essa questão de saúde que eu falei antes, né, que vai melhorar a saúde da mulher como um todo, e acho que essa questão do sexo, do ter prazer, em descobrir o feminino em você, esse sagrado feminino, é essa conotação que eu dou para o meu trabalho, para as minhas pacientes, para as minhas alunas. Amanda, o que despertou você? Por que você começou a estudar essa técnica? Bom, desde a época, eu sempre trabalhei com mulher. Desde que eu me formei, eu trabalho com dermatofuncional. E de tanto ouvir as queixas das mulheres, de dúvidas sobre tanto a questão da saúde quanto da sexualidade, eu percebi assim, que tinha elas não sabiam qual profissional está procurando, tá? Um médico, um terapeuta sexual, nessas questões mais emocionais. Mas na parte física, quando ela tem perda de urina, incontinência, prolapso, dor ao ato sexual, dor pélvica de maneira geral, elas não sabiam qual profissional que elas estavam procurando. E desde a época da faculdade, eu sempre me interessei por essa área da fisioterapia em uroginecologia. Tanto para trabalhar com gestantes, quanto com as mulheres, dentro de uma reeducação
perineal, que a gente chama. Né? Que assim, o períneo é uma musculatura que forma o assoalho pélvico, que mantém esses órgãos, os órgãos pélvicos, que é útero, bexiga, ovário, reto, esses órgãos ficam dentro da pelve. E aí, esse assoalho faz esse reforço para manter os órgãos no lugar. Então, foi por isso que eu comecei, de tanto ouvir as queixas delas, elas não sabiam qual profissional. Aqui em Londrina tem poucas fisioterapeutas que trabalham nessa área. E trabalhando com sexualidade, assim, que eu sei que vai falar abertamente que trabalha, não conheço nenhuma. Acho que eu sou a única que, né, que expõe. Não, eu trabalho com sexualidade. Eu quero ajudar as mulheres a terem uma qualidade de vida sexual melhor. Porque eu acho que uma coisa que segue a gente desde que a gente nasce é a vida sexual, não é? Eu acho que uma pessoa que é feliz no sexo com o parceiro, eu acho que é uma pessoa realizada. E tem muitos relacionamentos que acabam porque até intelectualmente combinam, mas de repente na cama não combinam. E como tem muitos relacionamentos que só se mantém na cama e do lado de fora não funciona, não é? Eu acho que o pompoarismo também vem para ajudar em toda essa área, não é? Porque é um conjunto, é emocional, é o físico instintivo, né? E o emocional, o afetivo e o espiritual. Então é um conjunto, não tem como você manter uma relação baseada só num desses aspectos. Tem que ter os 3 aspectos. E também eu penso assim, quando você tem uma interação emocional, afetiva com o seu parceiro, que está satisfatória, que você está feliz, que está legal, e você tem um descompasso nessa área sexual, que às vezes tem, né, os desencontros, os descompassos, o pompoarismo vem acrescentar. Você vai melhorar a parte da sexualidade com o seu parceiro, a sua vida sexual vai ter uma qualidade melhor, e com isso vai refletir no afetivo. E aí, todo mundo fica feliz. Maravilha, é isso aí. Inclusive, você ministrando o seu curso, existem treinamento para esses músculos aí. Como é que são? Existem acessórios? Tem, é uma musculatura, né? Eu até trouxe um desenho, que é o que eu mostro, porque a gente está falando de períneo. Tá? Quando eu penso em pompoarismo, eu vou treinar a musculatura do períneo. O que é essa musculatura? É a musculatura que vai desde o pubis, do osso que a gente tem aqui na frente, no quadril, até o ânus. Eu estou vendo ali algumas figuras ali, alguns acessórios também. Eu acho que você vai mostrar para a gente agora um pouco mais dessa técnica no visual também, não é isso? Isso, para todo mundo poder estar visualizando. Do que a gente está falando? Do períneo, dessa musculatura. Então, Átila, voltando a falar do períneo, né? Essa musculatura aqui, essa é uma vista de pé, tá? Como que você fica? Então, ele forma um arcabouço, tá? E que sustenta esses órgãos, que era o que eu estava falando, que eles vêm daqui da frente até aqui atrás. Então, aqui, ó, como que ele forma? Ele forma um diafragma embaixo para sustentar essa musculatura. Ó. Esse desenho está mostrando bem certinho. Aqui nós temos o clitóris, a uretra, a entrada da vagina, o tendão central do períneo, aqui tem o orifício do ânus. Esse músculo aqui é o principal músculo do períneo, que é o levantador do ânus. Aqui a gente tem o bumbum e o músculo glúteo. Aqui temos outra musculatura que atravessa, que chama transverso do períneo, o bulbo cavernoso e o isquio cavernoso. Esses músculos todos formam o que a gente chama de períneo. Então, quando eu falo de reeducação perineal, eu vou estar trabalhando essa musculatura para dar força para essa musculatura, para quê? Para levantar essas estruturas todas que tem. Então, eu imagino que aqui tem, né, o assoalho pélvico e os órgãos acima. E que vai estar sendo sustentado por toda essa musculatura. Quando eu tenho uma incontinência urinária, o que acontece? Os órgãos desceram, tá? Porque não está tendo essa sustentação, eu começo a perder a pressão. Num outro corte, eu tenho aqui a bexiga, tá? O canal da uretra, aqui os lábios menores, os grandes lábios, a entrada da vagina, o útero, o reto. Então, essa musculatura está aqui embaixo, sustentando todas essas estruturas. E o que acontece quando eles, por vários motivos, esses órgãos descem, eu perco essa pressão que fecha a entrada da uretra, eu tenho incontinência urinária. Pensando no pompoarismo, o que a gente vai trabalhar?
No pompoarismo, nós trabalhamos coordenação e controle desses músculos. Quando eu penso em reeducação perineal, eu vou pensar em trabalhar a força para estar sustentando todas essas estruturas. Então, não tem como eu fazer um trabalho primeiro, pensar em trabalhar direto. Eu vou pegar uma mulher que ela vem com uma queixa de disfunção sexual e que ela queira trabalhar só com os exercícios, as técnicas de pompoarismo. Não, eu tenho que pensar primeiro em reeducar esse períneo. O que é reeducar? Dar uma percepção para a mulher de toda essa região, porque às vezes eu falo, segura o xixi, né? Ou quem está em casa, né? Segura o xixi. Imagina que tem um OB lá dentro que você vai apertar aqui o OB. Ela nem sabe o que é o períneo, onde está localizado, como é que ela vai fazer para contrair. Então, o que a gente trabalha? Nós trabalhamos a parte de percepção do corpo como um todo, do períneo, para depois trabalhando a força dessa musculatura. Quando eu fizer essa parte, que é da reeducação perineal, aí eu vou entrar no pompoarismo, que eu vou trabalhar a coordenação e o controle desses movimentos, desses músculos. Aí o que eu trabalho mais? No pompoarismo, a gente faz movimentos com essa musculatura da vagina, de sugar o pênis para dentro, de massagear, né, de apertar. Aí nós entramos na parte assim, como vamos fazer esse treinamento? Que deve ser a grande pergunta. Bom, Amanda, uma vez explicado onde estão localizados esses músculos, como é que é feito o treinamento? Bom, o treinamento para a reeducação perineal tem vários exercícios, né, onde a mulher presta atenção em contrair essa musculatura. Quando eu penso em pompoarismo, nós usamos alguns acessórios, né? Temos alguns aqui. Então, nós usamos, isso é um cone vaginal, que ela vai introduzir lá dentro, tem pesos diferentes. Então, dependendo da força muscular que ela tem, normalmente a mulher vai no meu consultório, eu tenho um equipamento que chama perineômetro, eu vou medir a força que ela tem do períneo para eu estar indicando qual peso é o mais adequado para ela fazer esse treinamento. Então, ela vai fazer os exercícios com este cone lá dentro, na mesma altura que fica o OB, e ela vai contrair essa musculatura, segurando esse cone para ele não cair, e é feito vários exercícios. Ela pode, eu vou para minha aula de pilates. Ela põe um pezinho e vai fazer a aula dela de pilates, vai fazer contração, vai fazer yoga, vai fazer musculação. Eu só não recomendo assim, os que pula, né? Porque ele pode escorregar e ela não consegue manter a contração, a força. E ninguém vai ficar sabendo, né? Ninguém fica sabendo. Não, pode ficar tranquilo. Não tem como saber. Tá? Questão de higiene, não tem problema nenhum. Isso é bem pessoal também, né? É pessoal, é individual, ela higieniza e ela pode estar usando assim. Quando a gente pensa em treinamento também muscular, ela não vai estar fazendo isso todos os dias. Ela tem que ser feito dias alternados, Átila. É como se fosse numa academia. Você não vai trabalhar os mesmos grupos musculares dias seguidos. Então, tem que ter um dia de intervalo. Então, ela pode estar usando esse cone, né? O que mais que a gente pode usar? Tem, este aqui é bem... Isso é um vibrador. Isso é um vibrador. Escândalo. Bom, esse é um vibrador. Tem de vários formatos. Esse é o mais popular, inclusive, ou não? É o mais popular, é o mais simples que tem. Ela não precisa usar ele para vibrar. Para que eu preciso disso daqui? Para introduzir lá dentro da vagina e ela apertar. Fazer movimento de apertar, fazer movimento de sugar, de empurrar. Com isso aqui, ela não precisa usar. Ela vai usar para vibrar quando ela for for se masturbar, por exemplo. Aí ela coloca a pilha e vai usar. Mas para fazer os exercícios, não. Isso aqui é uma resistência. Como aquele cone, ele tem vários pesos diferentes, ele é uma resistência. Então, isso aqui também eu vou fazer resistência com ele. Aqui nós temos, esse aqui é um vibrador de ponto G. Quando a mulher, às vezes ela não quer comprar os dois, né? Ela adquire ela deixa especificamente para descobrir onde está o ponto G dela. Existe o ponto G mesmo? Existe. Falaremos sobre o ponto G no programa Privacidade Zero, né? Isso, num outro momento nós podemos estar falando sobre o ponto G. Então, como o ponto G ele tem o formato bem adequado para estar estimulando essa região que é o ponto G, mas ela também pode usar isso aqui para fazer o treinamento, tá? Aí um outro acessório, que são as bolinhas Ben-Wa, são essas bolinhas aqui. Isso aqui eu vou trabalhar
coordenação. Então, ela põe, como é feita? A mulher põe, ó, ela tem pesos, né? Faz barulhinho, tem peso aqui dentro, deve ter 20 gramas, normalmente são 20 gramas cada uma, então eu tenho de 40 gramas. Os cones variam de 20 a 70 gramas. Tem uns cones que são de fisioterapia especificamente, que ele tem até 100 gramas. Como é que ela vai usar isso aqui? Isso aqui lá dentro tem percepção dessa musculatura. Então, ela coloca metade da bolinha, um pouco mais, na entrada, no introito vaginal, e ela faz uma contração puxando essa bolinha para dentro. E aí ela vai contraindo essa musculatura e vai puxando o fiozinho. Com paciência, ela vai fazendo isso. Aí chegou aqui, né, na entrada de novo, ela ajuda de novo, põe a metade da bolinha, faz contração e empurra lá para dentro. Tem colar que tem 4, tem colar que tem 3, né? Depende da habilidade dela. Normalmente a gente inicia com 2. Em qual momento que a mulher vai conseguir fazer isso? Ela já tem que ter algum tempo. Primeiro eu recomendo assim, um mês que ela já tem força e ela começa a ter controle dessa musculatura. E lá dentro, ela vai tentar contrair uma parte mais externa do canal vaginal, uma parte mais profunda. Quando tem 3, 4, ela vai tentando perceber isso daqui lá dentro. Esse é um movimento que a gente chama de ordenha do pompoarismo. Você contrai um, depois o outro, depois o outro. Você vai fazer um dedilhamento e uma ordenha, um dos movimentos do pompoarismo. Então, lá dentro, ela tenta contrair o outro separadamente, depois tenta em conjunto, né? E ela vai ficar craque. Bom, esse é um assunto que a gente falaria o programa todo, não é? E eu estou vendo vários acessórios. Onde a gente adquire? Onde eu posso adquirir esse acessório? Em que local? O ideal seria procurar um fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta. Inclusive você, né? Eu procuro uma fisioterapeuta, porque o que a gente trata? Tanto as alterações uroginicológicas, as alterações de dor pélvica, né, incontinência urinária, quanto as mulheres que têm dificuldade para ter prazer. Quando a gente fala em prazer, para a mulher, daria assim, um outro programa. Porque a gente não é só a questão física ou só a questão emocional. Porque mulher tem todo um universo, né, feminino extenso por trás. Eu falo nos meus cursos, não adianta você ter um super períneo e você não ter uma relação afetiva com você, uma relação com você mesma legal, uma relação com o outro. Né? Então, entra todo um conjunto. Ela vai ter uma capacidade orgástica maior com o pompoarismo? Ela tem. A mulher que nunca teve orgasmo, ela chega a ter orgasmo com esses exercícios. Por quê? Porque aumenta a circulação dessa região, tem uma irrigação melhor, tem todo um tecido melhor oxigenado, melhor nutrido, e ela tem controle dessa musculatura. Então, ela vai se conhecendo o próprio corpo, e com isso tem mais prazer, com certeza. E o marido ou o namorado não precisa ficar com ciúmes, porque é uma técnica para o benefício da mulher, e também, consequentemente, para ele. A mulher não vai ficar pervertida, nem nada do gênero, praticando esses exercícios, com certeza, né? Não. A única coisa que melhora, assim, a mulher ela fica mais disponível para o sexo. Por quê? Porque tem uma liberação maior de hormônios quando ela faz esse treinamento dessa musculatura, aumenta a libido, e tem uma informação que vai para o cérebro, que faz aumentar a produção de hormônios sexuais. E com isso ela tem uma melhora de autoestima, de humor, de tudo. A mulher fica mais feliz. E nós também, consequentemente.